Nós vamos estar falando hoje sobre um tema bastante recorrente na atualidade, é a nanotecnologia. A nanotecnologia não foi descoberta recente. Na realidade, como tudo na ciência, na física, é um processo evolutivo. E a nanotecnologia, hoje, ou a partir dos final dos anos 80, 1986, com a invenção do microscópio de tunelamento, ela ganhou um grande impulso. O que é nano? Nano vem do grego, que é anão. A nanotecnologia, na realidade, ela veio do desenvolvimento de circuitos eletrônicos. A partir do momento em que, por necessidade, você começou a fazer circuitos cada vez menores, levou praticamente o homem a explorar estes novos campos da ciência. Nós vamos começar assim, falar, por exemplo, do primeiro computador, que era um computador mecânico, né? Foi feito durante a Segunda Guerra Mundial pelos ingleses, por Alan Turing, que ele usou essa máquina para combater uma máquina de criptografia alemã. Ela chamava Enigma e eles mudavam todo o código a cada meia-noite. Consequentemente, era difícil de fazer ou tentar decifrar aquilo. Somente com uma máquina, um computador, que foi possível começar a decifrar as mensagens que os alemães mandavam para os seus quartéis, para as suas tropas na linha de frente na Europa. Essa era uma máquina que não usava nem válvula, era basicamente relés e rotores. Após a Segunda Guerra Mundial, foi desenvolvido o ENIAC pelos Estados Unidos. E aí, ele também eram máquinas enormes, ocupavam áreas enormes, mais de 15 metros, com mais de 2 metros de altura, tinha mais de 8.000 válvulas. E aí, na sequência, já em 1947, foi descoberto o transistor. E o transistor era 100 vezes menor que uma válvula. E com isso, todos os circuitos à válvula passaram a ser transistorizados e houve, de fato, uma compactação bem grande. Em 1972, à medida que o tempo foi passando, o homem precisava integrar, colocar mais transistor e começou a integrar circuitos dentro de um chip, que apareceu o tal do circuito integrado, pela Intel 4004, e foi usado numa calculadora. Naquela época, esse chip tinha média de 230 transistores. E aí, em 1977, lançado o primeiro computador pessoal, que usava a memória dele, era uma fita cassete, uma fita magnética, né? E tinha lá perto de 2.300 transistores. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, isso aqui hoje é o ápice da tecnologia da humanidade. Eu falo isso com toda a ciência. Por que eu falo isso? Todo o conhecimento tecnológico da humanidade está sintetizado nesse aparelho. Vocês podem achar que não, nem ter consciência. Mas vamos lá. Ele tem aqui o telégrafo do Marconi, telégrafo sem fio. Oh, mas espera aí, professor. Eu não uso telégrafo sem fio aqui, eu uso todo dia.
quando você manda um SMS ou um WhatsApp. Ou você escreve e você acha que isso vira o quê? Código binário, que é mandado pela rádio, pelo sistema de telecomunicações, e decodificado e transforma a mensagem em texto. Ele tem um rádio. Você fala e a pessoa te escuta, e você escuta, a pessoa fala full duplex. Então ele tem o telégrafo sem fio, tem o rádio. Tem o cinema dos irmãos Lumière. Você não grava o vídeo? Grava o vídeo, o cinema dos irmãos Lumière. Tem o gramofone do Thomas Edison, quando você grava o MP3. Então você grava isso aí, registra na memória, tá certo? O processo de evolução, mas está lá, o conceito, a ideia. Né? Tem o computador. Ele tem uma CPU com memória. Né? Tem o display, que é uma outra tecnologia que antes usava tubo de raios catódicos, hoje LCD, LED, OLED. Né? Tem o sistema touch. Então, e o detalhe, que vocês sabem quantos transistores tem? Vocês têm ideia de quantos transistores tem integrados nesse equipamento aqui dentro de uma CPU dessa, que já não é mais uma única CPU? 3 milhões. 5 bilhões. 5 bilhões de transistores. E hoje não está mais uma única CPU. Vocês pegam lá, quando vocês falam, não, é quad-core. Ah, quad-core já era. Agora os celulares são octa-core. Octa-core. 8 núcleos. 8 CPUs. 8 8086. 8386. 8586. Pentium. É mais evoluído que essa CPUs e tem 8 aqui dentro, nos atuais celulares. Então, para vocês terem uma ideia de como a tecnologia evoluiu e por que chegaram a 8, por que usam 4 e por que não fazem uma única CPU com maior capacidade? Por uma razão simples. Hoje, a tecnologia do silício chegou no limiar. Não conseguem mais dar um passo de miniaturização maior na plataforma do silício, porque chegou no limite. Então quer dizer que parou? Não vamos evoluir? Vamos. Nós vamos usar o grafeno. O Mackenzie já tem o primeiro laboratório da América Latina de grafeno. São tubos de carbono. E nós vamos ver que hoje eu consigo, através do grafeno, fazer uma molécula transistor. E a nanotecnologia é exatamente isso. São tecnologias que vão trabalhar ou que trabalham numa escala de 10 a menos 9. 10 a menos 9. Não dá para imaginar isso, né? 10 a menos 9. Só para fazer uma comparação. Eu vou usar a Terra como 1 metro. E uma bola de gude é 1 nanômetro. Percebeu? Uma bola de gude, não é bola de futebol, não, uma bola de gude é 1 nanômetro. Então, esse tipo de tecnologia está nessa escala. Esse tipo de tecnologia atua nesse universo. E nesse universo muda tudo. Tudo que a gente conhece como física, como reações, muda tudo. Primeiro, porque lá não existe força gravitacional. A força gravitacional não interage nessa escala. Tem lá as forças de Van der Waals. Segundo lugar, porque o comportamento da matéria ela atua usando as leis da física quântica. Já não é mais a física clássica. A luz passa a ter outro comportamento.
e toda a matéria passa a ter outro comportamento. Isso trouxe uma sequência de produtos e possibilidades que a humanidade jamais imaginou. E nós vamos estar apresentando um filme, né, que a gente vai estar comentando a respeito, depois a gente vai abrir para algumas perguntas. Mas ao mesmo tempo vem o aspecto de um risco. Porque a nanotecnologia, ela não tem para um corpo, para todos os seres vivos, ela é tão pequena que o corpo não tem defesa. Por exemplo, e por que isso é levado um alerta para a sociedade? Os trabalhadores que trabalham em minas de carvão estão sujeitos a uma poeira própria do carvão, e essa poeira ela tem alguns microns, 10 a menos 3 de partícula, o tamanho da partícula é 10 a menos 3. Com esse tamanho de partícula, ela não para nas vias respiratórias, ela entra pelas vias respiratórias e vai direto aos alvéolos pulmonares, ou seja, ela vai entrar lá no pulmão. E aí o que acontece? Essa partícula chega lá na célula, a célula vê aquilo como um corpo estranho. Qual o objetivo do corpo? Vai lá e tenta eliminar. Ela não consegue eliminar, porque é um sólido. Aí o que o corpo faz? Ele cria uma capinha em volta daquele grãozinho de carvão, né? Quando ele cria essa capinha em volta, aquela célula perde a elasticidade. Então ela não fica mais elástica. O nosso pulmão é elástico. Ele faz essa troca de ar, mas ele tem uma grande elasticidade. Como ele perdeu a elasticidade, isso numa quantidade grande, a pessoa perde a capacidade de respirar. E aí ela morre. E isso vai se agravando ao longo do tempo e morre. Assim como não só o carvão, como o asbesto, como a poeira da pedra-sabão, enfim. Tem uma série de particulados que acontece exatamente isso. Até numa serragem, uma serralheria, dependendo do particulado, pode estar acontecendo esse tipo de coisa. E por isso, como engenheiro de segurança do trabalho, a necessidade de máscara, luva, né, para evitar isso. E com relação à nanotecnologia? Ela está numa escala que, se você colocar alguma coisa pequenininha, numa escala de um nano, ela entra direto na tua pele. Ela entra direto e cai direto na tua corrente, na corrente sanguínea. E dependendo do tipo de... Não tem uma luva, não tem nada ainda de estudo que possa isolar isso. Então, são coisas que a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Para vocês terem uma ideia, o DNA de uma célula está nessa ordem de grandeza, de 1 nanômetro. E aí, a humanidade vislumbra com possibilidades que parece hoje um sonho. Tá? A área de atuação da nanotecnologia é extremamente ampla. Você vai ter na área de eletrônica, você vai ter medicina, os alimentos, a química, já tem produtos revolucionários na área da química. Você vai ter, comentei medicina, química, mecânica. Você consegue ter materiais, por exemplo, na área de geradores eólicos, as pás, que vão os geradores eólicos com uma maior eficiência, usando tecnologia de usando tintas e materiais com tecnologia nanotecnologia, né? A maneira como
os alimentos são tratados também. Agora, e também até na área de beleza, nos cosméticos, com filtros solares de uma forma mais eficiente e além da parte da beleza, né, da estética. Vai deixar de ter cabelo branco. Um arranjo no próprio fio de cabelo, a gente sabe hoje, por exemplo, que o fio de cabelo branco, o cabelo branco é uma falta de uma proteína, né, que simplesmente o corpo deixa de fabricar depois de algum tempo. Aí o que acontece? Você consegue reverter essa situação usando nanotecnologia. Hoje tem empresas na Ásia e na Inglaterra pesquisando, não sei se, mas eu fiquei sabendo que é um remédio, que você vai tomar um remédio e o cabelo branco vai passar preto naturalmente, sem pintura, sem nada, e vai ficar um bom tempo sem cabelo branco. E aí, mas com a nanotecnologia você vai fazer coisas mais amplas, como por exemplo, você quer as mulheres querem cabelo verde, cabelo azul, e ela vai poder fazer isso com a manipulação dos genes. Tá? Eu vou colocar uma reportagem que apareceu na TV Cultura sobre nanotecnologia, porque ela faz uma abordagem ampla e ao mesmo tempo de forma sintética para um tema que na realidade poderia se dar um semestre dessa matéria, tamanha a quantidade de assunto. E eu não comentei ainda nem sobre a área militar, que o pessoal pesquisa também tecnologias e materiais da nanotecnologia para a área militar. Tá certo? Então vamos ao nosso... A ciência do minúsculo, ou mesmo do invisível, caminha a passos acelerados e deve promover uma revolução na medicina, na indústria e na produção de alimentos. Mais do que uma promessa, algumas experiências já estão em andamento e permitem prever pequenos milagres. Por exemplo, se alguma coisa não funciona bem no cérebro, troca-se um neurônio por um minúsculo dispositivo eletrônico. Na batalha contra o câncer, nanopartículas poderão ser inseridas diretamente nas células para destruir o tumor. Além da medicina, essa ciência também promete grandes mudanças na estética. Exemplo, os cabelos brancos podem estar com os dias contados. As transformações que virão com a nanotecnologia e terão um forte impacto na vida de todas as pessoas são o tema desta edição do Matéria de Capa. Fique com a gente! Olha essa cena, ele está colocando o dedo na água e não está molhando o dedo. Nano é um prefixo que tem origem na palavra grega nanos, que quer dizer anão. Um nanômetro é 1 bilhão de vezes menor do que 1 metro. É como se comparássemos a Terra a esta pequena bolinha de gude. As teorias científicas falam dessa escala desde o início do século passado, mas só a partir da década de 1980 os cientistas puderam começar a ver esse novo mundo. Para onde a gente vai agora? Eu estou sentado num bloco de um elemento químico chamado zirconato. E isso em volta é estrôncio. Isso é a nanoarte, telas coloridas feitas a partir de imagens de microscópios superpoderosos. Isso só foi possível graças à invenção do microscópio de tunelamento, que deu a um alemão e a um suíço o Nobel de Física de 1986.
A partir dele foi possível observar átomos, moléculas e estruturas inalcançáveis para os microscópios comuns. Isto é apenas uma animação, um modelo de engrenagens feitas com átomos de neônio, o gás dos luminosos de neon. Eles se movem pela diferença de temperatura entre eles. A nanoengenhoca foi criada pelo pioneiro da nanotecnologia, o engenheiro americano Eric Drexler. No polêmico livro Máquinas da Criação, de 1986, ele descreve o que determinaria um novo ramo da ciência e da indústria: nanomáquinas que manipulariam átomos. A nanotecnologia ainda não chegou a este ponto, mas mexe com a cabeça de cientistas e empresários em todo o mundo. Vamos ver. Outra característica do mundo nano é que lá as leis da física que conhecemos aqui no mundo das coisas, digamos, grandes, não têm o mesmo valor. A gravidade, por exemplo, explicada lá pelos idos do século XVII pelo físico inglês Newton. Aqui, se soltamos uma maçã, ela cai, atraída pela força gravitacional da Terra, que confere um determinado peso a todas as coisas. Agora vamos voltar ao mundo nano para ver como isso é lá. Onde as partículas têm entre 1 e 100 nanos, a gravidade pouco importa. É possível flutuar e até ficar pendurado numa superfície qualquer. Isso por causa da força de Van der Waals, descoberta por este físico holandês, ganhador do Prêmio Nobel em 1910. Essa força age entre as moléculas e aqui é bem mais forte do que a gravidade. Por isso, eu estou aqui, no nanomundo. Eu também posso mudar de cor, conforme o meu tamanho. O ouro, por exemplo, pode ficar azul ou verde, e até vermelho, conforme o tamanho da partícula. Mundo louco, não? Um aspecto que é bem pouco conhecido para os leigos é o fato dessa escala exigir que a mecânica quântica seja utilizada como a lei básica que rege o universo. E com isso nós acabamos tendo efeitos bastante diferentes do que normalmente se observa na escala macro ou micro, que é o que nós temos mais familiaridade. Um vídeo produzido pela Universidade de Cambridge ganhou o prêmio de melhor curta-metragem do Festival de Cinema Científico na Inglaterra. Em linguagem didática, o vídeo revela alguns dos segredos desse universo. What is nano? A man's beard grows 5 nanometers every second. Suffice it to say, a nanometer is very, very small. Despite its size, you can see the effects of things happening at the nanoscale all around you. They give the sunset its red color, allow birds to navigate, and help geckos stick to trees. We humans are strange creatures, aren't we, if we're honest? We like to measure things. Earth's tallest mountains are over 8,000 meters tall, differently as you head down to the nanoscale. White light contains all colors. When particles get really small, they start to bounce only certain colors back, so you see them as those colors. As gold gets smaller, it stops looking gold and instead reflects red, purple, blue, and finally becomes invisible when it's too small to reflect any colors of light that you can see. These strange properties of light can be very useful. Welcome to nature's nano. I've always wondered how butterflies and beetles can make these strong iridescent colors. So if we take a butterfly wing and we put it in a microscope, we see thousands and thousands of small little bright blue scales. Each of these scales is covered by little ridges running across the scale. Each of these little ridges, if you cut right through them, look like a Christmas tree. This structure is finely tuned to reflect only the blue part of light, so the butterfly appears bright blue. If you just replace the air in this nanostructure with a bit of liquid, you'll see that it changes color from bright blue to bright green. It
fills in the gaps around the nanostructure and makes it better at reflecting green light. When the liquid evaporates, it returns to reflecting blue. Please, don't squirt butterflies. Cientistas norte-americanos estudam a utilização de softwares para implantes no cérebro humano, a fim de eliminar doenças como, por exemplo, o Alzheimer. Pesquisadores do Laboratório de Neurobiologia do MIT e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, trabalham atualmente na identificação dos neurônios envolvidos em cada tarefa exercida pelo cérebro. O objetivo é codificar essas tarefas para permitir que elas sejam transformadas em programas de computador. Assim, da mesma forma que se substitui partes do computador que não funcionam direito, os cientistas implantariam circuitos eletrônicos no cérebro para corrigir as desordens que levam a doenças ou limitações físicas. Calcula-se que hoje mais de 200 mil pessoas em todo o mundo já receberam algum tipo de implante de minúsculos robôs criados a partir da nanotecnologia. Na Universidade de Stanford, na Califórnia, pesquisadores desenvolveram um tipo de pele artificial criada com base na nanotecnologia. O material é tão semelhante à pele humana que registra até a sensação de toque. A pele artificial é flexível e resistente, podendo ser esticada e retraída sem o risco de rompimento. Outra vantagem do novo material é que, diferente do que acontece com a pele humana, ela não apresenta flacidez. No experimento, os pesquisadores utilizaram silicone e uma fina camada de filme, sobre o qual aplicaram uma solução de nanotubos de carbono. Os nanotubos formam uma espécie de sensor capaz de registrar a pressão exercida sobre a superfície. Isso significa que o material consegue sentir o toque. Segundo os cientistas, a pele artificial poderá ser implantada em pessoas em casos de queimaduras, entre outros, e também servir como revestimento para robôs, que ganhariam uma aparência mais humana. A manipulação de partículas tão pequenas pode ter implicações gigantescas em diferentes campos. Veja o que pode acontecer com o meio ambiente e até com a saúde humana. Quem conta é a professora do Departamento de Física Aplicada da Universidade de São Paulo, Maria Cecília Salvadori. O que é necessário e eu diria emergencial é, tecnicamente, se observar quais são os riscos referentes à nanotecnologia, e isso eu já adianto que pode estar ligado justamente à escala, porque as nanopartículas elas têm a mesma ordem de grandeza, de tamanho dos poros das membranas celulares. Isso significa que as nanopartículas, em princípio, têm trânsito livre para penetração nas células sem que haja propriamente defesa por parte das células. Isso, evidentemente, é um risco bastante grande, desde que essas nanopartículas podem ser tóxicas para as células. O meio ambiente acaba sendo contaminado por elas, né? Como a natureza normalmente não possui partículas nessa escala, os seres vivos, e aí eu me refiro a plantas inclusive, não tem uma forma de defesa contra elas e acaba ficando um tanto vulneráveis. Tudo isso que você viu até agora parece ficção científica, mas não é. São projeções feitas com base no estágio atual das pesquisas. Em 1954, um vídeo promocional falava das invenções do futuro e encantava até os mais céticos. Confira aí, muitos equipamentos do nosso dia a dia foram antecipados meio século atrás. The philosophers who worry about science blotting out the human pleasures of life lose sight of the fact that the more labor-saving inventions, the more time we shall have to dream and dally. And here is some of the push-button magic that science is hatching for tomorrow. Electronically controlled kitchen equipment. Ice cubes at the touch of your finger. Suppose Buster is looking at his favorite educational program. And then dinner interferes. Heaven forbid. Dinner, Buster. Okay, Mom. All is not lost, because a magnetic tape will record it for him. Then after dinner, he can
started again just where he left off. Honeychild will need no babysitter. Television will reveal her every twitch and gurgle to her busy mother. Deepest night, but no more electric light switches to grope for. Just wave your hand, and the walls begin to glow. This one may be a mixed blessing. You'll never be able to get away from the telephone. It'll be right in your pocket. Hello, honey, where are you? You'll think twice before you answer your telephone, if you want to use your video attachment. And to guess who this is, Joker, will belong to the past. You'll dial anyone in America direct, as if he were the corner grocer. You'll have TV screens an inch thick on your wall. They'll show color pictures as big as you want in 3 dimensions. And so the atomic age was born, and a giant of limitless power was placed at man's command. High on the list of wonders already with us is the mechanical double dome, the electronic brain. This is the great know-it-all of the future. He, or it, is already able to add faster than the entire Income Tax Bureau, translate languages, to tabulate, evaluate, dissertate, innovate, recreate, inoculate, precipitate, not as yet, procreate. What, you may ask, is the application of these talents to the life of the common man? For the answer, let us call upon a common man. No próximo bloco, dispositivos invisíveis ao olho humano que vão percorrer o corpo para combater doenças. Essa ciência ainda vai trazer muitas surpresas. Voltamos em instantes. Imagine um kit de primeiros socorros implantado dentro do seu corpo, pronto para entrar em ação em caso de emergência. A NASA, a Agência Espacial Americana, desenvolveu a biocápsula para salvar a vida de astronautas, mas o invento pode ajudar muita gente aqui na Terra. My name is David Loftus. O Dr. David Loftus, da Divisão de Ciências Biológicas da NASA, é o inventor da biocápsula. Ele explica que o dispositivo deve ser implantado sob a pele dos astronautas antes da decolagem. Dentro da cápsula, nanotubos armazenam células que liberam moléculas terapêuticas, caso alguma alteração no organismo do astronauta seja detectada. Quando se está a milhares de quilômetros do pronto-socorro mais próximo, a biocápsula pode ser a diferença entre a vida e a morte. Agora a NASA estuda a aplicação do dispositivo em terra firme, em pacientes com diabetes. Em tese, com a ajuda da biocápsula, as células poderiam ser programadas para liberar insulina assim que o organismo do paciente atingir altos níveis de açúcar. Em outra experiência, a NASA quer usar uma estrutura básica da nanotecnologia, os tubos de carbono, para melhorar o desempenho das viagens e dos instrumentos espaciais. A pesquisadora Stephanie Getty explica que os nanotubos são feitos de átomos de carbono e um dos usos é a pintura de instrumentos. A tinta preta feita com nanotubos reduz a interferência da luz na leitura dos instrumentos. Ela lembra que os nanotubos já são usados no quadro de bicicletas para reduzir o peso e aumentar a resistência, e em raquetes de tênis para dar maior eficiência na rebatida. Bombardeios contra tumores, utilizando como armas dispositivos minúsculos que podem penetrar no interior das células. As promessas dessa nova ciência chegam a lembrar pequenos milagres. O princípio básico desta nova teoria é atacar as células cancerosas com oxigênio. Com isso é possível otimizar o efeito da rádio e da quimioterapia, sufocando os tumores. Os pequenos dispositivos foram testados com êxito em camundongos por pesquisadores da Universidade de Purdue, em Indiana, nos Estados Unidos. O próximo passo é miniaturizar ainda mais as cápsulas e experimentar o método em humanos.
vamos ver mais um trecho do premiado documentário da Universidade de Cambridge, da Inglaterra. Life has spent 3.8 billion years finding clever ways to use the nanoscale. Now we can understand nature's nano secrets. We can use them for ourselves. Looking around the natural world is a great way to pick up ideas for things to make ourselves. But with nanotechnology, we can make new structures that nature has never even tried. Medical researchers are already looking at using nanoparticles to deliver drugs or to hunt down cancerous tumors. In the future, nanomedicines could patrol your body, hunting down diseases and zapping problems. Pesquisadores da IBM criaram o melhor mapa em 3 dimensões da Terra. Esse mapa mundi é tão pequeno que caberiam 1000 deles em um único grão de sal. De tão pequeno, o mundo criado pelos cientistas da IBM só pode ser visto através de um poderoso microscópio eletrônico. Para criar o menor mapa mundi em 3 dimensões, os pesquisadores criaram uma técnica que utiliza minúsculas pontas afiadas de silício, cerca de 1 milhão de vezes menores do que uma formiga. Além dos continentes, o mapa traz detalhes do relevo da Terra, como montanhas em escala nano. Apesar da complexidade, a obra foi concluída em apenas 3 minutos por um equipamento também desenvolvido pela IBM. A nanobiotecnologia é o uso de partículas da escala nano para modificar estruturas que compõem e determinam os seres vivos, como as células e o DNA. Como toda tecnologia, isso tem implicações éticas e exige leis eficientes que regulem o setor. Quem defende essa regulamentação é o coordenador da rede de pesquisa em nanotecnologia, sociólogo Paulo Martins. É preciso ter uma regulação sobre esses temas. E nós tentamos. Por 2 legislaturas, na Câmara Federal, apresentamos proposta e levamos o pau na primeira comissão. Sob o argumento de que isso é muito novo, que não tem que ficar regulando nada, porque pode restringir, etc, etc. Enquanto que nós argumentávamos justamente o contrário. Quer dizer, primeiro que o parlamento é uma fonte de debate. Então, ao fazer a proposta, nós estávamos querendo fazer o debate sobre esse tema. Não é? Segundo, que era para ter certos parâmetros mínimos de condução disso daí, porque isso tem vários impactos, várias consequências. Então, não é possível que isso deixar isso sem qualquer tipo de regulação. A tecnologia nano também é utilizada para fins militares. Empresas de todo o mundo tentam descobrir como tornar soldados e armas mais eficazes usando as nanopartículas. Essa empresa foi contratada pelo Departamento de Defesa norte-americano para desenvolver equipamentos militares baseados na nanotecnologia. O objetivo é usar as características das nanopartículas para reduzir o peso e aumentar a resistência, a durabilidade e a capacidade de reação. Materiais anticorrosivos e escudos antibala estão nos projetos. Este é um protótipo de uma nova lancha de patrulha costeira. Ela pode levar até 12 pessoas, mas também pode ser pilotada por controle remoto. Nanopartículas no motor e no combustível aumentam o rendimento e a autonomia. O casco feito com nanotubos de carbono é mais leve e resistente, e a pintura também com nanotubos não reflete a luz, intensificando a camuflagem. Imagine uma roupa que dá superpoderes ao soldado. No Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, um departamento inteiro tenta desenvolver a armadura. Botas com superimpulso, escudos que repelem a munição, tecidos que se transformam em supertalas para curar fraturas, óculos que aumentam a capacidade visual para reconhecer aliados, inimigos e alvos. E o sonho de consumo de todo soldado, a capa da invisibilidade. A seguir, o fim dos cabelos brancos, alimentos mais saudáveis e livres de bactérias e mais. Será que essa ciência pode abrir caminho para a vida eterna? Voltamos em instantes.
produção de alimentos é outro campo de trabalho para os cientistas que estudam as aplicações da nanotecnologia. Alimentos mais nutritivos e livres de bactérias. Essas são apenas duas das possibilidades abertas pela ciência para esse setor. O trabalho dos pesquisadores do Instituto de Bionanotecnologia da Holanda tem duas frentes de ação. Na primeira, eles estudam como introduzir nanocápsulas com nutrientes em diversos tipos de produtos cultivados, sejam verduras, legumes ou frutas. Em outra frente, eles planejam a introdução de componentes químicos capazes de eliminar as bactérias presentes nos produtos agrícolas. Além de se tornarem mais saudáveis, eles poderão durar mais tempo até serem consumidos. Uma invenção com nanopartículas pode decretar o fim da máquina de lavar. Trata-se de um poderoso antiaderente que, ao ser aplicado sobre a roupa, impede que ela se molhe ou fique suja. A nanotecnologia já está presente em mais de 1000 produtos comercializados atualmente. Um dos mais populares é o que impermeabiliza tecidos e objetos. O spray antiaderente pode ser aplicado em quase tudo: roupas, calçados e até sobre a pele. O spray espelha uma camada de vidro líquido 500 vezes mais fina que um fio de cabelo, que não deixa a água ou a sujeira penetrarem nos tecidos, dispensando o uso de produtos de limpeza. O produto também pode ser aplicado nos vidros do carro. Nesse caso, quem corre o risco de ser aposentado é o limpador de para-brisa. Um sonho que move a humanidade há séculos é a ideia de viver para sempre. Isso pode estar mais perto do que imaginamos. Se as nanomáquinas saírem da prancheta e começarem a realizar funções perdidas pelas células do organismo, talvez se transformem no elixir da vida eterna. É o que prevê o sociólogo Paulo Martins. A ideia da vida eterna é a ideia da possibilidade de você, ou da sociedade, ou da humanidade, produzir conhecimentos que possam contornar o problema das diversas doenças que qualquer um de nós possa ter e, portanto, morrer em consequência dela. Na medida que nós vamos produzindo conhecimentos que possam significar que qualquer doença que você tenha seja possível, de uma maneira ou de outra, saná-la, você passa a ter a extensão da vida e, em última instância, você passa a não morrer. Então, se eu tenho um problema num órgão e ele não funciona, eu posso ter um órgão artificial. Então eu tiro o meu natural e coloco um artificial que vai fazer aquela função que ele executava. Ou mais para frente, conforme há algumas visões, digamos um tanto otimistas, que são a possibilidade de se ter nanorobôs que façam funções que as células não possam mais fazer. Os nanorobôs são pequenas promessas da ciência para resolver grandes problemas de saúde, mas vão servir também para coisas um pouco menos vitais, como mudar a cor dos cabelos. Uma empresa especializada em criar modelos para futuros nanorobôs prevê que em alguns anos estas pequenas maravilhas poderiam entrar na corrente sanguínea do doente para ajudar no diagnóstico. A partir do contato com as bactérias que causam a doença, o equipamento geraria uma espécie de código de barras, que depois seria lido num supermicroscópio. Com isso, o médico teria um método quase infalível para determinar a terapia necessária. Eles também propõem outro uso para seus robôs, a manipulação do DNA. No caso de uma doença genética, por exemplo, um nanorobô entraria em ação. Com a forma de um pequeno foguete, ele seria capaz de identificar o segmento defeituoso no DNA. A partir daí, esse segmento seria capturado e retirado da sequência genética do paciente. Esta outra empresa promete algo mirabolante: mudar a cor dos cabelos, que deve provocar uma verdadeira revolução na indústria dos cosméticos. A ideia é que nanorobôs sigam pela corrente sanguínea até os cabelos. Lá eles capturariam aminoácidos e formariam uma sequência que depois seria transformada em melanina, o pigmento que dá cor à pele e aos cabelos. Uma invenção como esta teria consumidores no mundo inteiro, levando lucros de bilhões de dólares para as indústrias. Imaginada pelos pesquisadores há mais de meio século,
A nanotecnologia está se transformando na ciência do futuro e vale a pena ficar de olho para ver quais promessas vão se concretizar. A Matéria de Capa fica por aqui, nos vemos no próximo domingo às 7 da noite. Uma ótima noite a todos e até lá. Bom, vocês viram as possibilidades nessa área da nanotecnologia, né? E os aspectos que podem se tornar realidade. Aquele produto impermeabilizante já existe, é comercializado, né? Você aplica em vidros para fazer a limpeza de vidro. Uma vez que você aplicou, ele não vai reter nenhuma partícula, né? Então, não só na limpeza dos vidros, também na impermeabilização de roupas, né? Isso já é viável, aquela coisa do sapato, o cara colocando aquele creme escorrendo, né? Isso já existe. O aspecto que é interessante abordar nesse filme foi aquilo que se pensava em 1954. Quantas dessas realidades nós temos isso hoje, né? O telefone que ele falou na mão, no bolso, é o telefone celular. Você ligar apertando apenas um botão também. Então, são coisas, situações que em 1954 eram coisas de ficção científica. Você ter toda a sua casa hoje anterior. Então, o implante dentário vai ser um implante dentário natural. Ou seja, o teu dente tem aquele formato seu, e aí através da célula-tronco ele vai colocar ali naquele ponto e o dente vai voltar a nascer do mesmo jeito como ele era. E provavelmente não vai ter mais cárie, né? Com certeza o aspecto da cárie, que faz o aspecto da obturação, esse tipo de coisa, vão ter técnicas que vão evitar essa situação, certo? Só uma pergunta. Desde 2008 eu ouço falar da capa da invisibilidade com a tecnologia nano. Ela realmente já é uma realidade? Como que é o funcionamento dela? Aquilo que foi apresentado em relação à asa da borboleta, você viu que estruturas na escala nano mudam a condição mudam o estado de condução da luz, né? Você viu que por que a borboleta, os besouros, tem aquela luz intensa, né? Reflete tanto? Porque isso, no fundo, é uma estrutura que a luz, ao passar por ela tem aquele comportamento porque nós enxergamos o reflexo da luz. Aí até ele colocou água e mudou a cor para o verde. Baseado nesses estudos, eles estão fazendo o manto da invisibilidade. Não sei se você percebeu, o ouro, numa escala nanométrica, é invisível. Ele é invisível, mas ele está lá. Então é mais ou menos essa propriedade da nanotecnologia que eles estão utilizando para fazer a capa. O Japão fez isso e ainda é lógico, isso é segredo, né? E aí é aquela coisa de ficção mesmo. Cadê meu carro? Você vai lá, aperta o controle remoto, aparece o carro na tua frente. Ele está escondido, ele está camuflado. Então você apertou ali o controle remoto e mudou a polarização das nanopartículas ali, ele aparece na tua frente. E detalhe, você quer vermelho? Ele aparece vermelho. Quero verde? Ele aparece verde. Ou seja, ainda vai ter a possibilidade de você mudar a cor. Professor, e a toxicidade desse produto? Pode ser devastadora para a humanidade? No caso de determinados compostos, voltado principalmente na área
vamos dizer... A gente já está exposto. Não, mais ou menos, né? Porque o que a gente tem aí no caso do celular são radiações não ionizantes, né? Eu sou da área de telecomunicações e te garanto que na sua casa o micro-ondas tem mais potência, que é seguro, extremamente seguro. O micro-ondas é extremamente seguro, por isso que tem uma tela de perfurada, aquela perfuração, o comprimento de onda que o sinal não passa ali pelaquela tela. Aquilo é uma armadilha, a gente chama armadilha de radiofrequência, mas propositalmente, proporcionalmente, o micro-ondas tem mais irradiação do que o celular. Aí mas quando porque você está com o celular na cabeça, o próprio o osso do crânio ele vai amortecer algum tipo de radiação e isso dificilmente vai chegar no cérebro. Mas quem trabalha na área de manutenção, em que ele é submetido a ficar em cima da torre, aí sim, aí ele está exposto a uma potência que traz prejuízo. Traz prejuízo. Mas a torre, não, a torre lá em cima, não, está perto da minha casa, não tem problema nenhum. São distâncias inferiores a uma potência em torno de 1 a 2 watts, a uma distância inferior a 1 metro. Aí passa a ser prejudicial. E onde acontece isso? A única situação em que pode trazer esse tipo de risco é exatamente nessa condição. E é lógico, eu como pessoa na área de telecomunicações jamais vou recomendar vocês colocarem o celular aqui no lado do coração. Porque ele está transmitindo e recebendo. O coração, para quem não sabe, é uma bomba eletromecânica, onde vem a eletricidade exatamente da célula nervosa, e um campo magnético ali você está colocando um campo magnético ali que pode estar provocando alguma distúrbio. Tanto que quem usa marca-passo jamais pode colocar o celular próximo ao marca-passo em função disso. Certo? Agradecendo